Graça e paz, amados. Vamos aplaudir o Senhor, vamos tomar os nossos assentos, amém? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor. Diga comigo assim: quando apagamos, está fraco. Quando apagamos as linhas entre o secular e o sagrado, o que acontece? O que é o secular? O que é o sagrado? O que é o consagrado? O que é o espiritual? Quando nós, amados, eliminamos esta linha que divide o secular do sagrado, o que acontece? E nós vamos discorrer um pouco sobre este tema. Saímos agora de 4 meses quase ministrando sobre a glória de Deus, e nós damos início a algo que eu entendo que é fundamental, porque Deus, a partir de hoje, aqueles que não derem ouvido ao seu propósito, ao seu chamado, infelizmente, eu queria só pregar rosas, louros, as pessoas, infelizmente, começarão a adoecer, pessoas começarão a ficar doentes, pessoas começarão a morrer, porque não tem como mais Deus esperar. Que as pessoas acordem, que as pessoas se despertem, que as pessoas entendam que Ele já vocacionou, que Ele já disponibilizou talentos, habilidades e dons dentro de cada um de nós. Só que vocês não têm culpa e nem eu. Nunca nos foi ensinado como nós buscarmos a presença de Deus. Se é que é possível buscar a presença de Deus. Será que Deus também não nos procura, não nos busca? Então há uma divergência em tudo aquilo que nós entendemos que nós temos que buscar a Deus. Temos, sim ou não? Sim, com certeza sim. Só que Ele também nos busca e Ele nos procura. Coloque em João 4, 23 e 24. Ele nos procura, amado, incessantemente. Muito mais Ele nos procura, e Ele quer nos encontrar do que nós a Ele. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Volto 23. A hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai, Ele procura os verdadeiros. Entenda que a nossa vida secular, ela é vivida na maior parte do tempo sem a presença, sem ter Deus ao nosso lado, ter Deus conosco. E depois dessa ministração, a partir de hoje, tu vai entender que o teu local sagrado de consagração, de busca pela presença, não pode e não deve ser tão somente um quarto secreto, tão somente uma hora separada, longe de tudo e de todos, aonde estará você e o teu Pai. Isso tem que ser cortado? Não, tem que ser aumentado. Porém, isso não é tudo, porque as demais horas da nossa vida, o mundo secular, nós vamos levar os nossos filhos à escola sem a presença de Deus. Nós vamos à nossa escola, aqueles que estudam, sem a presença de Deus. Nós vamos como doméstica, né? Que são as mulheres, passar a roupa, lavar a roupa, preparar talvez um molho para o seu macarrão, sem a presença de Deus.
vamos ao mercado, ao supermercado, fazer as compras sem a presença de Deus. E isso não pode, amado, continuar a existir. Essa união, ela tem que ser permanente. E muitas das vezes nós achamos que nós temos que nos aproximar de Deus. Nós temos que andar em direção a Deus. Porém, não se anda em direção a Deus. Ele já faz parte da nossa vida. Coloque em João 14, 16 e 17. João 14. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro advogado. Em outras traduções, Consolador. A fim de que esteja para sempre conosco. Para sempre. Segue. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive conosco, estará dentro de vós. Então muitas das vezes nós queremos entender algumas coisas. Aonde está Deus? Aonde eu procuro Deus? Aonde eu encontro Deus? Deus, amado, Ele está numa condição daquele que era um pecador, que recebe Ele como único e suficiente Salvador, confessa com os seus lábios, crê com o teu coração, Romanos 10, 9 e 10, Ele obtém o quê? A salvação da tua alma. Ele tem o quê? A morada do Altíssimo, do Senhor Espírito Santo. Nos tornamos o templo do Espírito Santo. E Ele diria que Ele teria que partir para enviar outro no seu lugar, e esse outro é o Espírito Santo, é o Senhor Espírito Santo, que faria pela sua palavra morada eterna. Então a presença já está dentro de nós, mas ela precisa ser ativada. Ele é uma pessoa, e por ser uma pessoa, você tem que dialogar com Ele. Então nós precisamos quebrar as linhas que dividem a nossa vida. Nós temos dividido a Deus apenas tendo contato com Ele, falando dEle, pensando, louvando, glorificando e adorando a Ele só nos momentos de culto. Ou de vez em quando no momento que nós separamos para ter um particular com Ele. Isso está errado. Ele quer muito mais. 1 Coríntios 6,17. Deixa o Espírito Santo. 1 Coríntios 6,17. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Naquele dia onde você recebeu a salvação, Ele veio morar dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. Somos um Espírito com Ele. Me vem à mente, outro dia que eu estava lendo um livro, e a autora desse livro, ela relatava que a nossa vida, a nossa convivência tem que ser como este exemplo que eu estou a dar a vocês. Havia um cara que ele batia recordes de andar sobre uma corda, sobre um fio, sobre um cabo de aço. E o desafio maior era passar as cataratas do Niágara. Porém, ele ia e voltava quantas vezes era possível. De um lado estava os Estados Unidos, do outro o Canadá. E havia pessoas dos dois lados que sempre o aplaudiam. E despertou um desejo nele, um desafio até de morte, para saber o limite dele, que ele queria passar com uma pessoa, agarrada em si. E ele procurou uma pessoa e encontrou uma que tinha 68 quilos. E ele até pagava para que a pessoa fosse com ele. Inúmeras pessoas vinham por causa do dinheiro, mas quando viam, ou seja, recusavam, se acovardavam. E existiu um que aceitou o desafio. E não tão pelo dinheiro, mas pelo desafio, que também era uma pessoa que queria ter adrenalina. Então este homem, com a sua vara que dá o equilíbrio, passou todas as coordenadas para aquele que iria ficar como se fosse um macaco e um macaquinho abraçado. E ele disse assim para aquele que estava com ele: a minha sobrevivência depende de você, mas a sua depende de mim. Quando eu pender para a direita, você pende para a direita. Eu pender pela esquerda, você pende para a esquerda. Você siga os meus passos e os meus movimentos. E se atracaram e ele foi. E conforme eu ia lendo este livro, eu comecei a vislumbrar
que é desta forma que Deus quer que nós andemos com Ele. Um no Espírito com Ele. Só que agora nós não estamos nos desafiando para vencermos e batermos recorde. Mas Jesus, Ele quer que nós nos atraquemos, nos agarremos a Ele, a fim de que Ele possa nos levar, amado, como se fosse este exemplo, saindo do planeta Terra de uma condição física até a porta dos céus. Há um grande abismo em tudo isso, que chamamos de inferno. Para que nós realmente possamos vencer, cumprir este propósito desse homem, desse Senhor Jesus, nós temos que nos agarrar a Ele. Nós temos que ser um com Ele. Nós temos que confiar nele. Este homem que aceitou o desafio, ele tinha que ter convicção de causa, de que ele não iria morrer, de que aquele homem, batedor de recorde, realmente ele era tudo aquilo que ele dizia ser. No nosso dia após dia, amado, Jesus, ele tem falado pela sua palavra, através de testemunhos, de que ele é tudo aquilo que ele havia de ser. Mas muitos de nós têm medo de se agarrar ao Senhor, têm medo de se atracar ao Senhor, têm medo de deixar Jesus nos conduzir para onde Ele quer que sejamos conduzidos. Gálatas 3:20 diz que não sou eu mais que vive, mas Cristo vive por mim. Então deixa Ele viver pela tua vida. E o viver pela vida de Cristo, amado, é ir tomar um sorvete e convidar Jesus. É sair para o teu trabalho, seja o qual for, você convidar o Senhor Jesus para estar com você. Ir ao cinema, convidar Jesus. Comer uma pipoca, convidar Jesus. Ir a uma pescaria, convidar a Jesus. Sair com a tua família, convidar a Jesus. E nós não fazemos isso. E aí que acontece sinistros, catástrofe, porque nós não convidamos Ele. E por esta omissão nossa, muitas das vezes Satanás arma laço. Muitas das vezes nós somos enredados por Satanás. Ele arma emboscada. Ele coloca diante de nós pratos de lentilha. Isso se chama tentação. Então quando nós, amado, quisermos sermos protegidos contra tudo e contra todos, devemos mudar a nossa maneira de viver. Vou fazer uma caminhada, vou fazer academia, vou para a cozinha para fazer um molho para o macarrão. Vou com uma lista ao mercado, convide Jesus. E eu comecei a meditar que isso é de suma importância para que o avivamento desabroche de dentro de nós. Porque a semente do avivamento que nós discorremos durante 3, 4 meses neste tema, ministrando a você, está dentro de nós. Ele é a fonte, nós somos os rios. João 7,38, somos rios de águas vivas. Então algo precisa brotar de nós, amado. E sem a presença do Senhor, isso não será possível. E nós, muitas das vezes, duvidamos que nós podemos ter Jesus dentro de nós. E eu acabei de ler que Ele está dentro de nós. Assim como, deixa eu ficar aqui, fígado aqui, os rins, baço, pâncreas, está tudo dentro de nós. Nós temos a certeza. Está dentro de nós. Nós não precisamos nos aproximar mais do fígado, nem do pâncreas, nem dos rins. Assim é Deus dentro de nós. Não é que nós temos que nos aproximar mais dele, Ele se aproximar mais de nós. Ele está mais perto, mais longe. O que eu estou tentando levar vocês ao entendimento, que nós temos que ter por revelação uma convicção espiritual. Ou seja, nós temos que acreditar que Ele está dentro de nós. Porque a palavra disse que Ele foi e Ele enviaria o advogado, um consolador. Aquele que iria nos ensinar todas as coisas, que nos faria lembrar de todas as coisas, o Senhor Espírito Santo. E que Ele moraria por toda a eternidade dentro de nós. E aquele que está em Deus é um espírito com Ele. Então na realidade a presença de Deus está dentro de nós. Andamos levando a presença, mas nós não andamos debaixo da presença.
Nós não andamos debaixo do efeito da presença do Senhor, porque Ele é uma pessoa, Ele é um cavaleiro. Eis que estou à porta e bato. Temos que abrir a nossa vida, temos que abrir um diálogo para com Ele, e levá-lo do nosso lado, dentro de nós, por cima, por baixo, porque Deus, Isaías 6,3 diz que a glória de Deus está por toda a terra, mas não se manifesta em todo lugar, só na onde Ele é louvado, engrandecido. João 4, 23 e 24, quando nós o buscamos em espírito e em verdade, aí Ele se manifesta em nossa vida. Então nós podemos, enquanto nós estivermos acordados, andarmos debaixo do efeito da presença, dentro da presença, com a presença, debaixo da presença, envolvido na presença, porque é fato, a presença está dentro de nós. Ela está dentro de você. Tá, pastor, ela está, mas às vezes eu sinto que ela está distante. Não é ela que está distante, é você que está distante. Assim como o fígado, os rins, o pâncreas está no mesmo lugar, Deus também está no mesmo lugar. O que acontece quando há uma frieza, quando nós estamos estagnados, parece que nós nos apostatamos da fé, parece que nós estamos desviados, é porque nós cometemos algum ilícito, pecamos, queremos ter uma carreira solo, ou temos uma atitude como o filho pródigo, uma atitude dissoluta, queremos a nossa parcela da herança, os nossos benefícios, e partimos em carreira solo. Isso verdadeiramente faz com que nós achemos que a presença está tão distante de nós, mas ela não está. Nós caminhamos e a presença continua em nós. Ela só não é manifesta. Então o que Deus está querendo levar a esta igreja, aqueles que nos ouvem pela live, é que nós temos que manifestar a presença, abrindo a oportunidade para que Ele venha reger, liderar a nossa vida, em tudo. A partir de amanhã ao acordar, eu quero lançar um desafio de fé, e é por fé, porque Jesus disse, privilegiados, felizes, são aqueles que não andaram comigo e creram. Então nós temos dentro de nós a fé, uma fé salvática que leva à salvação, uma fé que nos leva à libertação, que nos leva à cura, a aceitar, compreender, entender e reconhecer que Ele é Deus. Então Ele tirou dele, Romanos 12:3, uma medida de fé e colocou dentro de nós. Então nós temos este instrumento que nos liga a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima dele tem que entender que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Te desafio a você usar da tua fé. Você não precisa sentir um calafrio, um vento, ver um vulto, Ele te tocar, mas Ele poderá fazer tudo isso na tua vida. Você talvez não vai ouvir uma voz audível, nem ter um sentimento, uma premonição, uma intuição, seja os meios que Ele poderia se comunicar com você. Por fé, na palavra, Ele está dentro de você, até a consumação dos séculos, por toda a eternidade. Então pare com isso, aonde eu encontro a presença dentro de você, dentro de mim. Eu vou dizer, presença bendita e santa do meu Pai. Eu vejo agora envelopes aqui, vejo 3 envelopes, que doideira. Um está escrito Jesus, pequeno, um outro envelope escrito Apóstolo Branco, Murilo, Adilson. O envelope de Jesus está sendo colocado dentro, quer dizer, o envelope escrito Jesus está sendo colocado dentro de você e de mim. E agora eu estou vendo um outro envelope maior, aonde esses dois estão dentro, sendo colocados dentro de Deus. E esse envelope está escrito Deus. É assim que nós somos. É assim que nós existimos. Eu nele, Ele em mim, e nós no Pai. E nós no Pai.
precisamos quebrar essa linha. Nós estamos vivendo de maneira errada. É incorreto dizer assim, vamos marcar um dia para a gente buscar a presença? Está errado? Sim e não. Vamos buscar a presença no monte? O Senhor libera para a gente orar hoje? Giovana, marca, nós vamos buscar a presença hoje na sua casa? Não. Não. Deveria ser o contrário. Posso ir na tua casa para nós louvarmos e agradecermos e adorarmos a Deus na tua casa hoje? Não deveria ser aberto esse diálogo, esse pedido de irmos buscar a presença, porque a presença está dentro de nós. Não está em campanha, não está em subir e descer o monte, mas está. Não está na mão de um homem orando por você ungido, mas está. Não está muitas das vezes nessa palavra que eu estou te dando, mas está. Depende de cada um da fé. Mas ninguém tira a presença de dentro de você, só você mesmo. Então, se você não sente, não ouve, não tem alegria, não tem prazer, não tem direções dadas a você, e por isso que você tem entrado por porta que não é para entrar, tem tomado direções que não é para tomar, e tem dado com os burros na água, a culpa não é do Senhor, porque Ele está para lhe direcionar, porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Tudo que você precisa, que eu preciso, está dentro de você e de mim. Não está na pessoa do pastor, do apóstolo. Está na pessoa de Jesus. Eu sou falho, você é falha, mas Jesus não. E quando eu sinto que Ele está distante de mim, convide-o, chame-o, clame-o. Como? Com lábios puros. Jeremias 29:13, coloca para mim. De todo o coração, clame por Ele, busque por Ele de todo o seu entendimento. Jeremias 29:13, 29:13, está 19. Vós me buscarei e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Mateus 22:37. Mateus 22:37. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Amará, buscará, quer dizer a mesma coisa. Quando é que nós estamos separados de Deus? Quando pecamos e não confessamos e não nos arrependemos. Isaías 59:2. Os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Então aquele sentimento que a presença de Deus está distante, porque há um termômetro dentro de nós. Pai, aonde eu errei, aonde eu falhei, aonde eu estou sendo omisso, aonde eu extrapolei o limite, aonde eu errei o alvo. Filho, aqui, aqui e aqui. Sim, Pai, o que eu faço? 1 João 9, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados e lhe purificar de toda injustiça. Aí você confessa, se arrepende, Ele lhe purifica de toda injustiça, perdoa os seus pecados, você mantém comunhão com Ele. Mas e se eu falar e Ele não responder? Ele pode não responder a ponto de você não ouvir, pela falta de sensibilidade. Mas Ele vai colocar sentimentos, Ele vai te dar sonhos, Ele vai usar uma ave, um cão, um animal, vai usar uma pessoa, uma criança, um desenho, um filme, uma placa, um aviso. De alguma forma Ele vai se comunicar com você. Passarás os céus e a terra, mas a palavra dEle, a convicção de Deus que Ele precisa lhe orientar, uma vez que você está imunizado de todo o pecado. O que te mantém distante de Deus é o pecado. Você não estando no pecado, não tem como. O ouvido dele está agravado, seu braço encolhido para que ele não possa lhe socorrer. Deus, Ele não é desumano. Deus não é o diabo. Deus, Ele é fiel. Deus é justo. Mesmo diante da nossa infidelidade, Ele se mantém fiel.
Aonde está a presença? Na igreja? Não. Aonde está a presença de uma pessoa ungida, cheia de dons? Não. Está em todo aquele que creu. Que creu com o coração e confessou com a boca, recebeu Jesus. Se houve uma conversão genuína, a presença está dentro de você. Você precisa agora dialogar com esta presença. E Ele é uma pessoa. Ele é cavalheiro. Ele é sensível. Ele é verdadeiro. Como é que nós lidamos com o Espírito Santo? Com a verdade. Sempre para que haja libertação em nossa vida, haja com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então todo aquele que precisa mudar, transformar, vencer, ser liberto, ser curado de alguma coisa, seja o que for, haja por verdade, através da verdade. Se comunique com Deus, através do Espírito Santo, no nome de Jesus. O ápice dessa igreja, da igreja de Cristo, acontecerá um grande avivamento, quando cada um de vocês, em Mateus 6,6, for para o quarto, e em secreto buscar o Senhor. As demais horas vai trabalhar, você vai estar pensando em Deus. Em todo momento, em toda hora, em todo minuto, em todo segundo. E quando eu não me lembrar de Deus, você pecou. Como que eu vou pecar? Porque eu estou lançando um desafio de fé. A partir de hoje, a gente vai se lembrar de Deus em todo e qualquer minuto, segundo da nossa vida. Vai chegar um momento que essa intimidade, esse relacionamento vai ser tão agarrado, tão apertado, como aquele homem que tinha a travessia sobre aquele grande abismo, aquelas águas que estavam lá. Se ambos caíssem, ambos morreriam. Tu vai ter que confiar em Jesus. Tu vai se agarrar nele e vai deixar ele te conduzir. Quem vai fazer faculdade vai fazer faculdade, quem vai ser comerciante vai ser comerciante, quem vai ser empregado, quem vai ser pastor, quem vai ser juiz, quem vai ser isso, aquilo, deixa ele conduzir. Nós temos que confiar, amado. Eu quero levá-los a um desafio que a partir de amanhã vocês pensem em Deus a todo momento. É um desafio de fé. E quando eu não me lembrar, você terá pecado, eu também. O que nós devemos fazer? Confessar, se arrepender e continuar. A comunhão volta. A nossa comunhão só é quebrada quando nós, amado, vacilamos com Deus. Quando nós não acreditamos que Ele está no controle de tudo. Até mesmo pelo testemunho da minha esposa, quando morreu nosso cão, foi aberta uma palavra na família, Eclesiastes 8, que eu li domingo passado. Nós queremos muitas das vezes que Deus se manifeste e diga por que tais acontecimentos aconteceram. Ele poderá te responder como poderá não lhe responder. Ele é Deus, Ele é absoluto. Há um louvor que estoura aí, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Coloca para mim Atos 17, 28. Nós vamos falar sempre nessa palavra, Atos 17, 28. Por toda a eternidade, começa aqui e nunca mais termina. Tu vai ter que decorar esse versículo, por quê? Porque ele é a razão de toda a nossa existência. Pois nele vivemos, nele nos movimentamos, nele existimos, como declaram alguns dos vossos poetas. O que me interessa é a primeira parte. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele não dá chance para que haja uma vida secular independente da vida sagrada, na vida de consagração. Mas a religião, um demônio instituído por Satanás, que a religião, ela não deveria ter sido criada, foi criada pelo homem. Deus não criou a religião, Deus abomina a religião. É uma tentativa frustrada do homem tentar religar a Deus por N circunstâncias, por sacrifícios de tolo. Nós já estamos nele, ele em nós. É a carta escrito Jesus, é a carta escrito você, e a carta escrita Deus. Um já está dentro do outro, nós já somos um no Espírito com Ele.
Então nós já estamos numa condição avançada. Nós não precisamos de campanha, nós não precisamos de propósito de tolo, nós não precisamos de loucuras para atingir uma cura, uma libertação, uma porta de emprego, um restabelecimento de um relacionamento de casamento que está em vias de ir à separação ou divórcio. Nós não precisamos, amado, depender de ninguém a não ser de Jesus, na pessoa do seu Espírito que está dentro de nós. Nele vivemos, nos movimentamos e existimos. A partir de hoje, quebre essa separação, destrua estas linhas que separam. Não, mas o meu trabalho é estressante. Convida Jesus. Mas eu sou, que nem o Adilson, trabalho com caminhões, sobe e desce. Convida Jesus. Talvez um dia que vai acontecer um sinistro, alguém cair de cima de um caminhão e quebrar o pescoço e morrer. Naquele dia, com certeza, não convidaram Jesus. Aí ele vai trabalhar, joga uma carga numa piscina e o cara dá um cheque sem fundo. Talvez nesse dia do cheque sem fundo, ele não convidou Jesus. Estou usando ele porque eu tenho intimidade com ele. Não é o que acontece, tá? Apenas a título de exemplo. Aí ele pega o cheque e nunca mais consegue, porque está sem fundo. Não convidou Jesus. Aí está indo, pega um buraco, estoura um pneu, 0 bala, de 2 contos. Não convidou Jesus. Aí as pessoas, elas começam a se lamentar. Por que acontece coisas erradas, errôneas na vida dela? Ó céus, ó vida. Mas não convidaram Jesus. Vou voltar no mesmo exemplo. Mas ele convidou Jesus em todos os aspectos. Dos mesmos acontecimentos. E aconteceu tudo isso. Por que será que aconteceu tudo isso? Sempre há um porquê. Sempre Deus, quando Ele permite acontecimentos, é para nos tratar em alguma área, em algum setor. Com relação à morte do cão, eu também estava chorando e chorei muito. Aí o Senhor disse assim, tá, mas há alguém que caiu de uma bicicleta, que eu com o pastor Adilson tinha ido orar por ele, e ele estava com morte cerebral. E sexta-feira passada, acho que 22 e pouco, foi desligado o aparelho e ele foi a óbito, porque não tinha mais jeito. Então muitas das vezes, nós damos muita ênfase a algo, e dói. Mas Deus quer, com certos acontecimentos, dizer que dói muito mais para Ele, sendo Deus e Criador, ter criado pessoas, e essas pessoas não recebem a salvação, porque nenhum de nós tem ido levar a salvação até elas, e elas têm partido. Deus estava fazendo um comparativo, que isso sim, que doía mais o coração de Deus. Deus, Ele ama os cachorros, sim, mas Deus estava querendo nos dizer, não se apresse a sair da minha presença. Nós queremos explicações de todos os fatos, os acontecimentos da nossa vida, e Deus poderá lhe dar, mas qual é o nível de tua intimidade? Qual é o nível do teu relacionamento? Se nós andarmos debaixo da presença, com a presença manifesta em nossa vida, até mesmo quando acontecerem catástrofes, coisas que venham tirar lágrimas do nosso rosto, Ele vai ter nos alicerçado antes, ter dado estrutura antes para que nós possamos suportar. O que eu estou querendo levá-los, amado, a um nível de manifestação na presença da tua vida, que quando chegarem notícias alegres, tu vai glorificar o Senhor, e quando chegarem notícias ruins, vocês vão glorificar ao Senhor. Porque em tudo vocês verão a mão de Deus, e em tudo está Deus. Deus está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Então a partir de hoje, mude a tua forma de se conduzir no dia após dia. Convide Jesus, convide Deus, convide o Espírito Santo a se fazer presente durante toda a tua jornada de trabalho. Até mesmo quando você está na lida da casa, nos serviços domésticos, ajudando tua esposa, seja o que for, convide Jesus. Eu desafio vocês a isso, e vocês terão alegria, porque é bem fácil saber quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Começa a conversar com a Deus, você já começa a chorar, porque ele começa a contar, estive conversando com o Senhor falou isso, o Senhor me deu uma palavra. Então,
Aí você olha e conversa com outra pessoa, aquela pessoa ela pode falar a mesma coisa que ele, mas nele você vê a presença manifesta de Deus. Em outra pessoa você não vê. É gozado? Não, não é gozado. Deus faz exceção? Não. É que muitos estão falando de Deus, de Jesus e do Espírito Santo apenas da boca para fora, mas o seu coração e as suas atitudes estão distantes. Dizem que serve a Deus, de domingo, de quinta e talvez de terça na escola em Cristo. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é nas horas distantes da igreja. Ser crente é demonstrado no dia após dia, recusando os pratos de lentilha, se desviando do mal, sendo como José, vê que vai cair no pecado, sai correndo, nem que seja nu, pelado, mas recusa. Vê que você saiu na sacada do teu castelo, você como rei, como Davi, viu que tem Betseba, vira as costas e cai fora. Não vá tentar encarar as pombageiras, não tente encarar que você não vai vencer. Então entenda, amado, nós temos que fugir da aparência do mal. Então tudo isso é pela ação da presença de Deus em nossa vida. Aquilo que você chama de intuição é a presença manifesta. Não vire aqui, não faça isso. E às vezes tem aparência de coisas boas. Eu estava dizendo para o pastor Adilson, recebi uma proposta boa de algo tremendo. Coloquei algumas pessoas para orar. Por enquanto, as primeiras respostas têm sido, não é de Deus. Mas tem aparência de ser de Deus. Tem tudo a ver em ser de Deus, porque acho que tudo que precisa acontecer nessa igreja depende disso. E o Senhor tem dito, não depende disso. E como é que nós conseguimos identificar? Pela intimidade, pelo relacionamento. Mas não seria eu que deveria buscar Deus? Sim, deveria. Mas Ele também procura os verdadeiros adoradores. Então, se você buscar essa presença dentro de você, fisicamente ela não está distante. Não busque a presença de Deus em monte tão somente. Pode ir em um monte, pode e deve. Não busque Deus só dentro da igreja, pode e deve. Mas busque aonde realmente está a presença. Aqui é um templo que vocês indo embora, a presença não está aqui, não ficará aqui. Porque a presença está dentro de cada um de vocês. Quando nós chegamos, a presença vem junto. E ela se instala aqui. E o ambiente é gerado, a atmosfera. Coloque para mim João 15:4. No passado, Jesus, Ele passava diante dos discípulos, na escolha de todos eles, e do povo, Ele sempre dizia, siga-me. E andava, saía andando e Ele dizia, siga-me, siga-me. Ou seja, se achegue a mim, se achegue a mim. Só que na noite que antecedeu a sua morte, a Ele ir para a cruz, Ele mudou a sua forma de dizer. E Ele começou a dizer aos seus discípulos, assim como Ele diz para nós, permaneçam em mim. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Por isso que nós temos aquele dizer errado, Deus está tão distante, Deus não está na minha vida. Temos que permanecer nele, para que Ele permaneça em nós. E como Ele permanece em nós? Nós fazendo a sua vontade. Está trabalhando? Está pensando nele. Está apertando um parafuso? Está pensando nele. Está molhando a horta? Está pensando nele. Está como Zé Maria pintando a parede numa casa? Pensando nele. E agradecendo a Ele. Sabe o que conta para Deus? Tessalonicenses 5, acho que 17 a 18 diz, dai graça em tudo. Porque Deus Ele está a provar. Mateus 25, 21 diz que nós temos que ser fiel no pouco, para que no muito Ele possa nos colocar. Então quando nós começamos a passar, a romper as linhas que divide a nossa vida secular da consagrada, quando eu estou trabalhando para o pastor Branco, eu estou trabalhando para Deus. Quando eu, funcionário da oficina do Donini, eu
Eu não estou trabalhando para o Donini, estou trabalhando para Deus. Quando não existem linhas seculares, mas tudo, comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Coloca 1 aos Coríntios 10, 31. 1 aos Coríntios 10, 31. Aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe por que nós não somos demasiadamente recompensados e abençoados por Deus? Porque achamos que quando estamos varrendo uma igreja, limpando um banheiro, quando nós estamos trabalhando para alguém, quando nós estamos ajudando alguém, nós estamos fazendo para aquela pessoa. Mude, está errado. Quer comamos, bebamos ou fazendo qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Como se estivéssemos fazendo para Deus. Por isso que muitas pessoas não são recompensadas, não são vistas. Por isso que as janelas não se abrem nos céus e não há porção dobrada de recompensas do Senhor. Por isso que não desce bênçãos do céu. Por isso que não há oportunidade de vocês mudarem o cativeiro. Ouça o que eu estou dizendo. Tudo que vocês forem fazer, comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Quantas vezes nós tivemos pessoas que vinham aqui de mau grado ajudar na limpeza da igreja? Ia ajudar na cozinha, ia murmurando. Ia ficar nos trabalhos da igreja, tudo murmurando, reclamando, cara feia. Essas pessoas querem ser recompensadas como? Agora vamos tirar esse exemplo. Quando você trabalha para alguém, se você é empregado, faça todas as coisas como se fosse para Deus. Não há divisão para quem é o trabalho. O que Deus está querendo dizer, as linhas da sua vida secular, elas têm que serem arrancadas e você se torne um com Deus. Se eu me tornar um com Deus, quando eu estiver prestando um serviço para alguém, é Deus abençoando, estou fazendo para Deus. E nós temos, infelizmente, não compreendido esses princípios bíblicos. E ao invés de nós atrairmos bênção, nós estamos atraindo o quê? Maldições. Lá em João 15, 4, que eu disse, em outras traduções, ao invés de dizermos, permanecer em mim e eu permanecerei em vocês, há outras traduções que dizem assim, vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Em outras traduções dizem assim, continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. São 3 traduções de João 15, 4. Unido, morando conosco, permanecendo nele, ele permanecerá em nós. Então, esta presença é o suficiente para mudar o seu cativeiro. Vai casar? Certeza? Essa é a esposa, esse é o esposo? Não é assim, Jean? Vou namorar, vou noivar? É ela, é ele? Certeza? Se não tem certeza, não faz. Até mesmo um trabalho que parece bom, você estava desempregado há um par de tempo. Senhor, é esta porta que tu abriste para mim? Eu aguardei tanto tempo, surge um varão, nossa, ele é lindo, maravilhoso, uma varoa linda e maravilhosa. É esta que tu separou para mim? Mas nós, infelizmente, não andamos unidos. Cristo não vive em nós. E a gente, quando chega nessa oportunidade, a gente deixa o sagrado, o consagrado, o espiritual de lado e partimos para a carne, para a alma. A alma quer, a carne se delicia, é o príncipe encantado. É o trabalho que eu sempre quis. E nós caímos que nem patinho. Cunhé. E depois toda a culpa colocada em Deus. Isso se chama luta. Luta é apanhar com as próprias mãos. Isso não é nem de perto tribulação e nem provação. Provação e tribulação vem de Deus. E Ele diz que Ele não coloca uma prova, uma tribulação acima da sua capacidade. Porque, coloca para mim Mateus 11, 28 ao 30. Por quê? Porque o jugo e o fardo dele é leve. Coloca Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e
de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Em outras traduções, é leve, é suave. Então, entenda que toda vez que aquilo que parece ser algo ruim, ele é leve e é suave, quando vem de Deus. Tudo que é pesado, tudo que traz sofrimento, tudo que traz ranger de dente, é algo que nós plantamos. Tudo por conta da ausência de relacionamento com a presença do Espírito Santo que está dentro de nós. Resumindo, pastor, porque o senhor tem 10 minutos. Resumindo, rompa, destrua essas linhas, mescle-se com Jesus, se una a Ele. Ele vai atravessar aquele abismo que se chama inferno, Ele vai atravessar todas as adversidades, todos os obstáculos por cima de uma corda, de um cabo, saindo da condição da terra para a porta do céu, mas tu tem que se agarrar nele, tem que confiar nele. Se esquerda, esquerda, se ele falar direita, direita, se ele falar siga, siga, não recue. Ele não te deu nem direito de você pensar. Livre-arbítrio não temos mais, é Ele que tem que viver por nós. Ele precisa ser glorificado. Aí está o neto trabalhando de pedreiro, está a Liliane cuidando dos bebês. Tem que clamar a presença do Senhor. Ela não corre risco de morrer, mas ele corre, está numa altura. Quem trabalha em serviço perigoso, a maior parte dos sinistros, Antônio também trabalha em altura. Josias, do louvor, com trator, se ele tiver desapercebido, nem aí, de repente com o trator capota. Quantos não morrem esmagado? Está repreendido, Josias, por conta que não convida o Senhor. Em sendo verdade aquela coisa colocada no Face, não, mas leva Deus, não, Deus vai no porta-mala lá, aquela caixa de ovos, e o carro se destruiu e todos morreram, e a caixa de ovos estava intacta. Quando Deus não é convidado, quando Deus não é convidado, e aí? Olhe para a sua vida. Quando você fez as suas escolhas, você convidou Jesus? Eu sim, posso dizer de boca cheia. As suas escolhas que não deram certo, teve Deus? Com certeza não. Os casamentos que deram errado, porque brigas existem em todo casamento, desacordo tem, mas teve Deus? Então você entenda que toda a bancarrota, todo o buraco que o ser humano consegue se enfiar e estar nele, o que de errado, de prejuízo em todos os aspectos, ele foi o causador. Alguém vem aqui, Deus pode curar de enfisema pulmonar, fuma a vida toda. Ele perguntou para Deus se estava correto isso? Não. Bebe a vida toda, vem aqui, ora por mim, pastor, com cirrose hepática, principalmente quando nós tínhamos imposição de mãos no outro tempo, vinha pessoas assim, a gente ora e tem compaixão. Essa é a minha função, amar, que Jesus amou independente da circunstância. As escolhas das pessoas erradas é que definem a sua vida hoje, pela ausência de relacionamento com a presença de Deus. João 14, 20, coloca para mim. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha as cartas. Vou ler novamente. Naquele dia entendereis que eu estou
no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aí nós queremos separar a nossa vida secular da sagrada. Não pode haver separação. Ele está em nós. Então quando você ouve uma música mundana, você está cuspindo, escarrando no rosto de Deus. Quando você abre uma Playboy e começa a olhar, você está vituperiando Deus. Quando você não sabe fazer a sua agenda de ver uma Sky ou qualquer novela, você está vituperiando, você está escarnecendo Deus. Porque Ele está em nós. Quando nós bebemos, quando nós comemos, que nem o espírito da gula, demasiadamente demais, e ganhamos, nós estamos fazendo o que com a presença dentro de nós? Nós estamos agredindo a presença. Quando nós traímos a nossa esposa, a esposa trai o seu esposo, estão fazendo o quê? Se a presença está lá, não tem como sair. Imagine o martírio para o Espírito Santo, estando dentro de um ser, quando ele pratica pecados, quando ele trai, quando ele fornica, quando ele se prostitui, quando ele bebe, quando ele fuma, quando ele compra e não paga, quando ele mente, quando ele é fofoqueiro, quando ele amaldiçoa, quando ele fala palavrões. Nós estamos crucificando a Jesus a todo instante novamente. Já não bastasse uma vez, nós crucificamos Jesus, porque Ele está dentro de nós. E estamos fazendo isso na presença dEle, com Ele dentro de nós. Deveria haver pelo menos uma reflexão nossa. Porque não dá para fazer assim, presença, senta aqui nesse banquinho, Jesus, fica aqui, Deus, fica aqui. Aí você acha que são três, tudo bem, são três. Então, Deus Pai fica aqui, Deus Filho, Jesus fica aqui, Deus Espírito Santo, Jesus, o Espírito Santo fica aqui, ok? Fica vocês três aqui, ok? Fica aí. E eu vou viver minha vida. Se fosse assim, mas não é dessa forma. Quando eu confesso, me arrependo, a comunhão, Ele não vem, Ele continua estando dentro de nós. Essa presença se torna manifesta. Naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele está em vós. Não tem como se livrar dele. E ele disse ao Pai: aqueles que tu me deste, de maneira alguma deixarei escapar das minhas mãos. Por isso que muitas das vezes Deus, Ele dá chance, Ele dá chance, Ele dá chance. Aí Ele chega e passa o facão e não vou perder para o diabo essa alma. Leva para Ele. Ele ceifa aquela vida. Por quê? Se deixar, aquela pessoa vai continuar cometendo tragédias e não glorificando o nome do Senhor. Então entenda que a presença não é uma condição de distância, que Deus está distante ou está perto. É uma condição que eu anotei aqui, é uma questão de percepção relacional. Eu percebo que Deus está. Como que eu percebo? Não, eu tenho a convicção que Ele está pela sua palavra, Ele está dentro de mim. Eu acabei de ler. Então quando nós oramos até errado, vem com a tua presença sobre nós. Ao contrário, manifesta a tua presença que está em mim. Deus, Ele está ansioso. Deus, Ele não vê a hora que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele é a fonte. Fonte onde há uma grande represa, já está cheia de água. E depois tem vários riachos. Várias comportas significam os vários riachos. Porque se tem várias comportas, são vários canais que vão liberar a água. E não só um canal, nós somos canais na mão do Senhor. Ele é a fonte, Ele vai liberar a comporta, vai abrir, nós somos canais, os rios. Nós temos que externar a presença.
Nós temos que curar, nós temos que libertar, nós temos que ressuscitar, nós temos que profetizar. Murilo que tem empresa, Deus, todos que têm empresa, profetize. Pai, me dá um ato profético, ou me dá uma palavra, só uma palavra, às vezes um ato profético, às vezes só uma palavra. Unge os meus pés, minhas mãos. Se é que Deus deu isso por direção, coloca uma bacia de azeite. Deus deu? Deu. Então tá bom, mete as mãos, os pés, sai. Para outros Deus vai falar, não, você não precisa nem do azeite, já vejo fé em você, só sai declarando no plano espiritual, já sai amarrando os demônios, sai acorrentando, sai expulsando. Para outros Deus vai falar assim, não, saia ungindo. Deus vai falar, para outros, saia tocando, conforme a fé de cada um. De todas essas indulgências, de todos esses amuletos, já me vi livre há muito tempo, que tudo é feito pelo poder da palavra. Gênesis 1:3 disse, haja luz. Então, Hebreus 11:3 diz que há poder na nossa fala, para a vida e para a morte. Em Provérbios 18:21, Hebreus 11:3, para criar mundos. Ah, mas lá está dito que Deus tem poder para criar mundos. Ei, eu estou mesclado, eu sou um no Espírito com Ele. Quando Ele der por direção para você declarar, profetizar, não será mais você, é Ele. O problema é que nós achamos que nós temos alguma capacidade para alguma coisa. Até dizemos que nós não temos fé, está errado. Romanos 12:3, Ele deu uma medida de fé para cada um. Até quando você vai ser utilizar da tua fé, Ele deu dele, Ele retirou dele, essa fé é dele. Então não menospreze a fé que há em você. Ela é sobrenatural, é para trazer à existência aquilo que não existe. Quando apagamos o tema, quando apagamos as linhas entre o secular e o sagrado, nossa vida inteira passa a ser um ato de adoração. Nossa vida toda passa a ser um ato de adoração. Vou levar o cachorro para cortar os pelos, banhar, vou com Jesus. Vou levar as crianças na escola e buscar, vou com Jesus. As mulheres, vou fazer a compra lá na central, no Jaú Serve, vou com Jesus. Vou ao culto, vou com Jesus. Vou fazer uma visita, vou com Jesus. Vou na esquina levar meu filho a andar de skate, de bike, de bicicleta, vou com Jesus. Faça isso e tu vai ver a tua vida mudar da água para o vinho. Vou fazer esse negócio, essa troca, parece justa, boa, para mim é boa, mas para a pessoa é. Deus fala assim, você faz. Se Ele falar não, não faça, mas é boa, é um bom negócio, mas Deus falou não. Ele sabe de todas as coisas. Hoje você não entende, mas amanhã tu entenderás, tu falas assim, nossa, do que Deus me livrou. Teve um fato também que era para nós estarmos, deixa quieto, amém, Deus não deixou. Às vezes tu quer andar com pessoas importantes, e Deus Ele corta, porque essa pessoa ela não é importante, o mais importante é Jesus. E Deus provou para mim que pessoas tais caíram em adultério, em pecado. E muitas das vezes a gente que está inocente, quietinho, justo, andando com pessoas tais, nós pegamos a fama de estar andando. Não há um ditado no mundo, qual é o ditado? Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Depois que pega a fama negativa, ó, só Jesus na causa. Então anda com Jesus. Que ditado errado, ande só do que mal acompanhado. Não, não ande só. Ande somente com Jesus. Então, pega o só e muda. Ande somente com Jesus. Eu quero deixar bastante entendido e claro para vocês que Deus, Ele nunca quis que houvesse separação entre a vida secular e a vida sagrada. Jesus andou 3 anos e meio sobre a terra. Ele comia? Comia. Mas ele estava em comunhão com o Pai. Ele bebia as bebidas que ele podia em comunhão com o Pai. Participava de festas? Participava de festas em comunhão com o Pai. Ele estava no deserto, ele estava no barco, ele estava no templo, ele estava com o Pai. Se espelhe nele. Não deixe de fazer as coisas, mas faça com Jesus,
A maior parte dos erros nossos e dos nossos pecados não serão mais cometidos, porque o Espírito Santo dirá assim: ei, não faça isso, está errado. Não leve vantagens sobre essa pessoa. Ei, não entre por essa porta. Ei, essa pessoa parece ser tão legal, tão assim. Não é amizade para você. Mas pai, não é amizade para você. Ele é o teu guardião, o teu protetor, mas Ele não consegue nos guardar, nos proteger, porque nós andamos horas e horas sem a presença. Não andamos pela presença. Ao reconhecer a presença de Deus em cada aspecto da nossa vida, sentiremos a união abençoada em todas as coisas que fizermos. Vou repetir: ao reconhecer a presença de Deus em cada aspecto da nossa vida, em cada atividade, sentiremos a união abençoada em todas as coisas que fizermos. Todas as coisas que você for fazer, se você convidar a presença de Deus, pedir a opinião dEle, tudo que você fizer será prazeroso, te trará alegria. E mesmo assim Ele vai estar te provando. Ele vai nos provar. O fardo, Ele vai colocar fardo sobre você, vai colocar o jugo sobre você, só que é leve e suave, não é o jugo da canga de Satanás, onde é pesado, onde vem para destruir. A saga, o compromisso, o propósito de Satanás é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, a partir de hoje, se sinta desafiada. A partir de amanhã. Que hora tu acorda, Jackson? 6h10. 6h10. Pai, eu convido o teu filho Jesus e o querido Espírito Santo para me lembrar a cada minuto da tua presença. Não me tire da tua presença. Outro dia eu consegui ficar só uns 40 minutos. A hora que passou dos 40 já era. Estava fazendo academia, já esqueci. Fui lembrar lá em casa, 1h15. Já tinha passado quanto então? 20, 35 minutos, tinha esquecido do Senhor. E eu estava lá assim, pedalando, e falando assim, estou pensando no Senhor, o Senhor está aqui. E foi bem. Aí ia para a esteira, ia levantar os ferros, Senhor, me ajuda aqui. E tal. Deu 40 minutos, cadê Jesus da minha vida? Fui lembrar Ele que eu estava tomando banho. Está certo isso? Não. 40 minutos só. Falei, Deus, vamos de novo? Ele, vamos de novo. Eu confesso e me arrependo como um filho pródigo. Cobre-me com teu santo sangue, vamos de novo. Aí eu vou trabalhar, daqui a pouco você está aqui, daqui a pouco acontece uma catástrofe no escritório, algo que desabona, que você fica nervoso. Cadê Jesus? Aí eu perco Jesus para o meio do corredor. Verdade, eu estou indo, estou pensando nele. Vou lá, pego a folha, nossa máquina de xerox, bem no meio do corredor. Daqui a pouco estou subindo a escada, estou pensando nele. A hora que eu chego na sala dos estagiários, lá a cara dele. Aí eu esqueço de Deus, eu desço o sabugo neles. Falo, meu Deus. Podia ser um pouquinho mais amoroso, mas não dá. Só o sangue. Eu quero que vocês coloquem na minha linha do tempo, do Face ou do WhatsApp, quanto tempo tu conseguiu ficar pensando nele, minuto por minuto, tá? Os primeiros dias, quero que você já bata o meu recorde. O primeiro dia foi frustrante, só 40 minutos pensando nele. Depois já me perdi nele. Sei lá em qual instrumento que eu estava lá fazendo exercício, já perdi Jesus. Como perder Jesus dentro de uma academia? Dentro de você perder Jesus? Que doideira. Ele quer ser encontrado todo dia, achado dentro de você. Pastor, abre aí o portão, pastor, pelo interfone, quero procurar Deus, buscar a presença. Amém. É de Deus? É, pode vir. Mas procura dentro de você. O que você precisa está dentro de você. Se não for o suficiente o Espírito Santo, nada e ninguém será suficiente na tua vida. Amém? Eu ia me aprofundar, mas eu fui de leve. Nós estamos abrindo um propósito de ensinar vocês a buscarem, a terem manifesta a presença de Deus que está dentro de vocês. E não mais agirem por vista, nem pela alma, nem pela carne, mas pelo Espírito. Muitas das vezes tu está aí limpando, como que é? Jesus dizendo o quê? Marta,
ou Maria? Quem estava aos pés de Jesus? Quem? Quem estava nos afazeres? Então, Marta, Marta, muitas das vezes tu está até fazendo para Deus uma obra física, e Deus queria que você estivesse fazendo uma obra espiritual, estando aos pés dele. A melhor parte de tudo, amado, é estar na presença. Por quê? Dentro daquela arca no passado, por muitos dias, por anos e anos, teve uma vara de amendoeira que estava lá. Havia o maná e havia as tábuas da lei. Aquilo simboliza a presença. Numa noite, a vara de amendoeira floresceu e deu fruto, porque ela estava na presença. Muitas das vezes nós ficamos aqui, ó Pai, ó céus, por que está estagnada? Fique na presença. Ó Senhor, estou na presença pelo meu casamento, estou na presença pela vida do meu filho, da minha filha, estou na tua presença por causa de um trabalho, por causa de um projeto, por causa do meu ministério, por causa disso, aquilo. Não saia da presença, porque de repente a presença te tornará uma vara de amendoeira. Numa noite florescerá e numa noite dará fruto. Isso quer dizer o quê? Tu terá vida, porque estando na presença do Senhor é aonde está a vida. E eu dizia para o Senhor, Pai, eu não aguento mais, o que eu posso fazer para que o avivamento venha? Ele falou, não faça nada, tu estará fazendo muita coisa por mim, por favor não faça nada. E eu fiquei triste, só que ele virou e disse assim, vara de amendoeira, venha cá. Eu falei, eu sei o que significa uma vara de amendoeira. Ele falou, então, você fica me cutucando e me fez te dar. Numa noite tu florescerá e dará fruto. Numa noite esse ministério florescerá e dará fruto. Não se apresse a sair da presença de Deus. Dona Ilma, aquele monte de filho, cozinhando para eles lá e falando, vou ligar toda hora para a senhora, de minuto em minuto, está pensando em Deus, está pensando em Deus, até a senhora me xingar. Aí eu vou ligar para quem mais? Vou ligar para a Letícia. Letícia, está lixando a unha e está fazendo o quê? Está pensando, e você, Carlos? Já perdi Deus. Perdeu na onde? Perdi lá na outra obra. Vai lá buscar ele lá então. Adilson, está pensando em Deus? Estou. Daqui a pouco eu vou ligar daqui 15 minutos. Está pensando, perdi ele na onde? Ficou lá em São Manuel. Volta. Mas vou ter que pagar pedágio. Por amanhã você vai buscar Jesus lá em São Manuel. Eu estou na sala com Jesus, vou pegar uma folha no Xerox, andando daqui ali naquela mesa. Eu perco Jesus no meio do caminho? Eu não estou zoando, não estou de brincadeira com vocês. Estou falando que nós conseguimos perder Deus dentro de nós. Não use de vãs repetições, não precisa aquela ladainha de oração. Anda na minha presença, e no mais eu tudo farei. Salmo 46, 10, encerrei. Salmo 46, 10. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Cesse as suas batalhas. Saiba que Ele é Deus. Para de batalhar. No passado eu ligava para algumas pessoas, não, mas eu estou aqui trabalhando. Eu falei, está errado. Mas se eu não trabalhar, ninguém trabalha, porque o dinheiro não cai do céu, porque a árvore não dá dinheiro. E as mesmas ladainhas do povo. Eu falo, fica na presença do Senhor. Vale mais um dia na presença do Senhor, como uma vara de amendoeira, do que 1000 dias distante dEle, ausente dEle. Sabe o que Deus fala para mim aqui, para mim agora? Fica na minha presença. Ele fala 3 versículos aqui agora, esse é para mim, pode colocar. O primeiro, Salmo 25, 14. 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Há uma aliança conosco, há segredos nele. Ele confiará aos que têm intimidade com Ele. Mateus 13, 11. Há mistérios no reino que Ele quer revelar a você e a mim. Mateus 13, 11. Rapidamente.
Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele isso não lhes foi concedido. Deus não vai conceder mistérios do reino para quem não tem intimidade, para quem não conversa, não tem relacionamento com a presença. Mas para nós foi dado o que? O conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Deuteronômio 29:29 encerra: há coisas encobertas que ele quer se revelar, coisas encobertas, mistérios no reino e segredos do reino para a tua vida. Ele quer se revelar na intimidade. Quem não tem intimidade não tem segredo, não é descortinado as coisas que estão encobertas, e os segredos não são revelados. E aí tu fica aí piando que nem uma giripoca. Os conhecimentos ocultos, ou seja, o que está escondido, encoberto, pertence a Yahvé, ao Senhor Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos para a prática de todas as palavras desta Torá, deste livro. Há coisas encobertas, há mistérios no reino, há segredos no reino que Ele quer se revelar a você. E o salmo que eu amo, enganei você aí, 139:16, encerra. Engula esse salmo. Rasga uma folhinha, come ela. Salmo 139:16. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, pré-fixados antes mesmo que um só deles existisse. Isso quer dizer o quê? Você nem existia, eu nem era embrião, teu pai nem tinha casado, você não tinha sido gerado, nem seu pai. Ele já tinha escrito tudo a respeito de todos os seus dias, neste livro da vida. E para quem será revelado isso? Para os que o temem, para os que o busquem em espírito e em verdade, para aqueles que têm intimidade e relacionamento com a sua presença. Aí a Lana quer fazer projeto, aí o Rodrigo da Luca Cartucho quer fazer projeto, aí o Neto quer fazer projeto. Senhor, está no seu livro? Daqui um mês eu quero fazer uma viagem. Neto, pode viajar. Rodrigo, pai, eu tenho um sonho de morar nos Estados Unidos. Não é? Eu também tenho. E pro final do ano eu vou. Deixa eu ir lá ver no livro da vida no final do ano. Quando é, Rodrigo? Depois de 15 de dezembro. Depois de 15 de dezembro. Ixi, até o dia 31 não está nada escrito que eu vou para os Estados Unidos. Deixa quieto, Senhor. Valeu, obrigado, hein? Eu não vou no livro da vida a respeito de tudo que foi escrito a respeito de mim. Dia 15 de novembro, dia 16 eu parto. Chega lá, eu quebro a cara. Ó céus, ó vida, ó tristeza. Deus estava no negócio? Não. Por que ele não estava no negócio? Porque ele não tinha relacionamento, e nem eu com o Senhor. E Deus não me precaveu. Presença. Na presença. Pastor, eu queria aprender muito com o Senhor. Muitas pessoas vêm, você não tem que aprender comigo, você tem que aprender com o Espírito Santo, com a sua palavra. Entra num particular e comece a perguntar a Ele. Eu duvido que Ele não há de se revelar a você. O que mais Deus almeja é se revelar aos seus filhos. Vamos ficar em pé? Estou cooperando com vocês. Eu não posso dar a presença para vocês. Eu posso orientar vocês com a palavra que a presença está dentro de vocês. E a partir de hoje, tu sai andando, fazendo caminhada para ficar fitness, mas conversando. Alguém vai passar, vai fazer assim, piradão. Coloca um fone no ouvido para disfarçar, quando você está cantando e começa. Eita glória! Aí vem uma revelação, aí tu para e manda um zap, ou grava a voz. Olha, Deus acabou de falar comigo, isso, e prossegue, está chegando lá já, daqui a pouco tu está olhando, daqui a pouco vem um passarinho, senta em você, começa a olhar para a tua cara, e começa a profetizar na tua vida, tu fala, não acredito, um passarinho profetizando para mim, tu pega, começa a filmar ele, guarda para você. Pastor, pode acontecer isso? Pode, já vi. Deus vai usar até uma mula para falar com você, se você continuar sendo essa mula que você é, e que eu sou. Amanhã eu vou cutucar vocês, hein? William, não adianta estar lá na Neiva, não adianta também estar lá só no chicote lá, trabalhando lá nas fiação. Vou mandar mensagem. Bruna Zonta, vou também mandar. Que não tem que ficar correndo só atrás, eu quero saber, está pensando em Deus, vou cutucar. Aí a Rosana falou, agora não está dando não, pastor, eu estou com um monte de encomenda aqui, que mané Deus, vem aqui o senhor me ajudar. Você falar isso, eu vou lá, vou quebrar a sua mesa, quebrar todos os pratos, e vou sair no tapa com você.
tem que pensar em Deus em tudo. É o desafio. Aí eu levo vocês a um nível de manifestação muito grande. Amém? Um grande beijo no coração, aqueles que nos acompanham pela live. Até quinta-feira, às 19h30. Um beijo no teu coração. Amém? Saímos do ar. Vamos ao...